Atualmente, não é novidade para ninguém ouvir que o estado de São Paulo é o carro-chefe da economia do Brasil, sendo responsável por 32% do PIB brasileiro. Mas você sabia que São Paulo já foi uma das regiões mais pobres do Brasil? Dessa forma, o que será que aconteceu para que a economia tão fragilizada desse estado passasse por uma reviravolta ao ponto de tornar-se a principal economia do país? E para compreendermos como foi que isso aconteceu, será necessário voltarmos um pouquinho no tempo. Eu sou o professor Hélio e sejam bem-vindos ao Fique Antenado. A colonização do Brasil começou na Bahia em 1503 com a fundação da colônia de Porto Seguro. No entanto, o atual território do estado de São Paulo teve a sua colonização iniciada somente em 1532 por Martim Afonso de Souza, com a fundação da Vila de São Vicente, na atual Baixada Santista. E ela é considerada a primeira vila do Brasil. Mas o nome São Vicente foi dado pelo navegador Américo Vespúcio em 22 de janeiro de 1502, em uma viagem que tinha como objetivo mapear o litoral brasileiro antes mesmo da sua colonização ocorrer. E como era dia de São Vicente, ele optou por batizar a localidade com esse nome. E após o início da colonização de São Paulo em 1532, não demorou para os portugueses perceberem que a faixa litorânea era estreita demais por conta da presença da Serra do Mar. E por esse motivo, ela não apresentava as condições necessárias para o desenvolvimento da lavoura de cana-de-açúcar em grande escala. Dessa forma, o único caminho para o enriquecimento dos primeiros habitantes paulistas seria a procura de metais preciosos. E foi justamente isso que levou os portugueses a ultrapassarem a Serra do Mar pelo antigo caminho indígena do Peabiru. Tanto que, em 1554, no Planalto existente após a Serra do Mar, liderados pelo padre Manuel da Nóbrega, os jesuítas fundaram a Vila de São Paulo de Piratininga. Era o início daquilo que hoje nós conhecemos como a cidade de São Paulo. A principal função dos jesuítas no Brasil era catequizar e tornar cristãos os indígenas que habitavam essas terras. Mas a Vila de São Paulo permaneceu durante os 2 séculos seguintes como uma vila pobre e isolada do centro econômico da colônia, que, utilizando da mão de obra do escravo indígena, apenas conseguia se manter através de uma agricultura de subsistência, ou seja, apenas para a sobrevivência daqueles que ali se encontravam. A dificuldade de se viver em São Paulo fez com que ela ficasse por muito tempo a única vila no interior do Brasil. Lembrando que esse isolamento se dava principalmente porque era dificílimo subir a Serra do Mar a pé da Vila de Santos e de São Vicente para o Planalto de Piratininga. No século XVII, após inúmeras tentativas fracassadas da produção de cana-de-açúcar, a Vila de São Paulo passou a abrigar ainda mais exploradores. E foi assim que surgiram as bandeiras, que eram expedições que saíam de São Paulo e São Vicente em direção ao centro-oeste e sul do Brasil, com o objetivo de aprisionar ainda mais índios e encontrar os tão sonhados metais preciosos. Inúmeras rodovias que atualmente saem da capital paulista foram abertas nesse período, e os nomes de alguns bandeirantes foram utilizados para batizar muitas dessas rodovias, como, por exemplo, a rodovia Raposo Tavares, a rodovia Fernão Dias e a rodovia dos Bandeirantes. E após muitos anos de exploração do território brasileiro, finalmente os bandeirantes encontraram ouro em Minas Gerais.
Logo depois, também foram encontradas importantes jazidas de ouro, onde hoje ficam os estados do Mato Grosso, Goiás e no interior da Bahia. Mas como a maioria das jazidas foram encontradas fora do estado de São Paulo, isso não gerou significativas alterações na economia dessa região. E por esse motivo, no século XVIII, São Paulo continuava empobrecida e, na maioria das vezes, somente utilizada para a passagem de tropeiros. A grande reviravolta da economia paulista aconteceu com a chegada do café, que é uma planta originária da Etiópia, na África. Mas fiquem antenados! A possibilidade de transformar o café em um importante ciclo econômico para o Brasil apenas aconteceu por conta da queda das exportações de alguns produtos que davam sustentação à economia brasileira, como, por exemplo, o declínio do ciclo do ouro em Minas Gerais e da cana-de-açúcar no Nordeste do país. E é óbvio que, diante desse contexto, era necessário cogitar outras alternativas para melhorar a economia brasileira. E foi assim que, no começo do século XIX, iniciou-se o ciclo do café, que a princípio se concentrava no Vale do Paraíba, uma região localizada entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, ou seja, bem ali no meio dessas duas cidades. No entanto, com o passar dos anos, as plantações de café foram se expandindo para outras regiões, principalmente para o interior dos estados de São Paulo e Paraná, que já eram muito conhecidas por terem terras extremamente férteis, as famosas terras roxas. O nome Terra Roxa surgiu por conta de imigrantes provenientes da Itália, que vieram para o Brasil trabalhar nas lavouras de café. Eles chamavam a terra de rossa, que significa vermelha em italiano. Rossa. Mas a palavra foi sendo entendida de forma errada pelos brasileiros como roxa, e foi assim que o nome Terra Roxa passou a ser utilizado no Brasil. Mas vale lembrar que em boa parte do ciclo do café, a mão de obra utilizada nas fazendas ainda era a do escravo africano. E essa mão de obra poderia ter sido muito bem aproveitada pelos barões do café como trabalhadores assalariados após a libertação dos escravos, se não fosse a intenção preconceituosa do brasileiro em embranquecer a população do país. Portanto, o governo brasileiro passou a estimular a vinda de imigrantes para o Brasil quando o tráfico de escravos passou a ser proibido em 1850 e principalmente quando ocorreu o fim do regime escravista em 1888 com a Lei Áurea assinada pela Princesa Isabel. A cafeicultura enriqueceu os barões do café, empresários e banqueiros e proporcionou condições favoráveis à industrialização, tais como a acumulação monetária, desenvolvimento de infraestrutura e mão de obra qualificada. Mas de que forma tudo isso acabou contribuindo para a industrialização de São Paulo? A produção cafeeira proporcionou uma acumulação monetária, isto é, o enriquecimento dos proprietários de terras e dos empresários ligados à produção e exportação do café. Parte desse capital, ou seja, parte desse dinheiro acumulado com as exportações do café, foi investido na importação de máquinas e na instalação das primeiras fábricas. Muitos imigrantes que vieram para o Brasil para trabalhar nas lavouras de café já tinham experiências em fábricas e, por esse motivo, eles também foram muito importantes para a industrialização do Brasil, pois eram mão de obra qualificada para o trabalho com máquinas e equipamentos industriais. O desenvolvimento da infraestrutura de transportes,
principalmente o das linhas férreas, aparelhamento dos portos e serviços nas regiões cafeicultoras, propiciou a instalação de fábricas nas primeiras décadas da industrialização. Na cidade de São Paulo, por exemplo, estavam em expansão o sistema bancário e a produção de energia elétrica, o que permitia a circulação dos bondes elétricos, facilitando o deslocamento dos trabalhadores. As grandes ferrovias da região sudeste foram construídas para transportar a produção cafeeira das fazendas até a cidade de São Paulo e de lá para o Porto de Santos. No entanto, posteriormente, essas linhas férreas passaram a ser aproveitadas pelas indústrias brasileiras. Outra condição favorável à industrialização de São Paulo foi a formação de um mercado consumidor interno para os produtos fabricados pelas indústrias nascentes. E foram todas essas condições que também contribuíram para um outro grande salto da economia paulista, que foi dado com a chegada da indústria automobilística em São Paulo, carro-chefe da economia nacional a partir de 1950. Mas isso também veio acompanhado de alguns fatores negativos, pois com o forte investimento no sistema rodoviário por conta da chegada das indústrias automobilísticas, acabou ocorrendo um certo abandono do sistema ferroviário e hidroviário, uma falha muito grande ao se tratar de um país de grande extensão territorial. Mas, de qualquer forma, foi assim que o estado de São Paulo se transformou no maior parque industrial do país, posição que continuou a manter apesar das transformações econômicas e políticas vividas no Brasil nas últimas décadas. Portanto, foi graças ao ciclo do café que São Paulo conseguiu uma reviravolta na sua economia e que, embora o café tenha sido muito importante para isso ocorrer, foi através da industrialização que São Paulo conseguiu consolidar a sua supremacia na economia brasileira. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e eu quero concluir esse vídeo agradecendo a todos vocês que se inscreveram no canal, curtiram os vídeos e até compartilharam com os amigos e parentes, pois foi graças a essa parceria que o Fique Antenado iniciou 2022 de uma forma muito promissora. Tudo isso graças a vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.